Olá, voltamos mais uma vez, estamos juntos e vamos continuar aqui a nossa configuração do nosso primeiro módulo. Então, no arquivo module.config.php nós escrevemos aqui o início do código PHP, o nosso namespace, pessoa, e estamos fazendo o return de um array a princípio vazio. Agora nós vamos criar a configuração desse array. No Zend Framework, as configurações nada mais são do que arrays, onde eu tenho uma chave como o código da minha configuração e o valor referente a essa chave é a minha configuração. Então, trabalha-se em array, né? Chave e valor, onde eu especifico o nome da configuração e o valor dela. E assim a gente trabalha aqui. Então, nós vamos configurar algumas coisas. No Zend tem um componente que se chama router. O router ele vai configurar, de certa forma, quais são as rotas que a minha aplicação vai responder. O que são essas rotas? Quando eu chamo um endereço no navegador, por exemplo, o nome do meu domínio, barra o módulo pessoa, por exemplo, barra listar pessoa. Isso seria uma rota. Então, pessoa barra listar pessoa. Essa rota o Zend vai interpretar, essa string, e ele vai saber qual classe ele deve instanciar para que o meu sistema possa responder aquela requisição que está sendo chamada, listar pessoas. Então ele vai instanciar a nossa classe pessoa, que a gente vai fazer futuramente, e vai executar o método listar pessoa dessa classe, para que a aplicação funcione. Então a rota ela vai dizer o que, né, o que vai ser acessado e quando vai ser acessado. Então se eu configuro uma rota e digo que quando eu chamar barra teste depois do meu domínio, a classe X vai responder por aquilo. Então essa é a configuração da rota. É eu criar uma string, uma URL, e falar que aquela URL, quando for chamada, vai executar uma determinada classe, um determinado método. Basicamente é isso. E como que eu faço aqui? Então vamos começar configurando o nosso router. Então aqui dentro eu vou criar uma chave e vou chamar ela de router. Essa é a configuração do router do Zend Framework. Ele vai executar isso no global primeiro, vai ver se tem lá. Dentro do nosso módulo application, que já vem, vocês vão ver que existe aqui o módulo config, e esse arquivo tem uma configuração e também tem um router. Então vocês vão ver que vai trabalhar em conjunto com isso. Então ele vai mesclar depois e ele vai saber qual é a rota do application e qual é a rota do nosso módulo pessoa. Então, criando essa chave router, nós vamos criar o valor agora aqui na frente, que vai ser um array também. Então eu vou criar aqui um array onde nós vamos configurar. Então dentro do router nós temos as rotas. E a gente vai criar a nossa primeira, vai criar a chave dessas rotas, né? Routes, que são as rotas. E essa chave também gera um valor que também é um array. Então nós temos aqui router, routes, e dentro de routes nós vamos ter a nossa rota pessoa. Agora sim, a nossa rota pessoa tem também uma chave e um valor que também é um array. Aí dentro de uma rota, no caso a nossa rota é a pessoa, e dentro dessa rota o que ela precisa ter? Ela precisa ter um tipo, algumas opções, os valores que são os valores padrões, né, dessa nossa rota, algumas regras de validação dessa rota. Então a primeira coisa é declarar o tipo da nossa rota. Então vamos declarar aqui, type, e a gente vai criar uma rota do tipo segment, que é uma rota onde eu crio uma determinada configuração, por exemplo, barra pessoa, barra algum método, barra algum parâmetro. Então ele consegue trabalhar dessa forma. Então, aonde que fica essa classe segment? Ela é do pacote do Zend, então como que a gente declara isso? Eu vou colocar aqui uma barra Zend, para me referir ao pacote Zend, router, barra http, barra segment, class. Então eu estou me referindo à classe segment do Zend Router HTTP. Isso daqui é um namespace, assim como nossa classe tem um namespace pessoa, o Zend também tem um namespace chamado Zend Router HTTP,
e dentro dele tem uma classe chamada segmentClass. E no final da linha eu coloquei uma vírgula para finalizar aqui o meu valor. Então, chave e valor, fecha, e agora eu posso ir para o segundo item do array, que vai ser o options. Nós vamos ter aqui as options dessa rota, né, pessoa. Então a gente vai criar aqui mais uma chave e um valor, e esse valor options também é um array, porque eu posso ter várias opções. E vamos criar a primeira opção, é o nome da nossa rota, ou seja, a string que vai, de certa forma, orientar qual vai ser a nossa rota. Então, route, que é a nossa rota, ele vai ter uma string que vai ser barra pessoa. Aí aqui nós vamos fazer o seguinte, ó, a rota, quando alguém digitar no navegador o meu domínio barra pessoa, ele vai acionar essa rota que a gente está criando. E aí eu vou colocar algumas opcionais. Quando eu coloco na rota os colchetes, essa parte que está como colchetes vai ser opcional. Então eu vou colocar uma opção também de colocar barra pessoa, barra, e aí 2 pontos action. Esse 2 pontos action vai virar um parâmetro, né? Como se fosse uma espécie de um parâmetro. Então, se a pessoa, se alguém passar na meu URL barra pessoa barra alguma coisa, esse alguma coisa vai virar um parâmetro que vai vir para mim nesse 2 pontos action, e ele é opcional, mas se alguém passar, vai vir como valor. E eu vou colocar mais um opcional ainda dentro desse segundo opcional, que vai ser um barra 2 pontos id. Dessa forma eu tenho uma rota que eu vou poder passar. Como exemplo aqui embaixo eu vou fazer um comentário para vocês verem. Eu posso passar assim, ó, barra pessoa, barra listar todos. Eu teria aqui a primeira opção pessoa, segunda pessoa, a segunda, depois da barra, o segundo termo vai ser o que vai vir aqui no action, e por último vai vir aqui no id. Eu poderia passar também uma outra rota dessa forma, ó, barra pessoa, barra editar, barra 1. Ou seja, eu vou ter pessoa, que vai ser a minha rota, tá? Eu vou ter um editar, que vai ser o action, e eu vou ter um que vai ser o meu id. Dessa forma, no nosso controller, a gente consegue pegar essas informações, né, como se fosse um parâmetro. Eu vou pegar o action para ver qual que é a action que foi chamada, e eu vou pegar aqui o id para ver qual que é o id que foi chamado. No nosso caso aqui, pessoa vai ser a nossa classe pessoa, e o action vai ser alguma função da nossa classe pessoa, que vai ser algum método da nossa classe pessoa que vai ser chamado. Então, basicamente, essa é a estrutura da nossa rota. Agora nós temos que colocar algumas opções para a nossa rota, como por exemplo, colocar umas constraints, que vai ser algumas validações para não permitir que a pessoa passe coisas indevidas, né? Um SQL injection, alguma coisa assim. Então nós vamos colocar aqui nossas constraints, e essas constraints também vai ser um array. Então eu vou colocar aqui uma chave e um valor das nossas constraints. Quais vão ser as nossas constraints? Para o nosso action, que é esse parâmetro que a gente colocou aqui, 2 pontos action, nós vamos fazer uma constraint utilizando expressão regular, onde que eu vou dizer que a minha action ela só pode ser de A a Z, né? De A a Z maiúsculo, ou seja, só pode receber caracteres alfanuméricos, aliás, só caracteres alfa, né? De A a Z, minúsculo e maiúsculo. Também ela pode receber de A a Z e de A a Z maiúsculo, e além disso de 0 a 9, além de um underline ou de um if. E a gente coloca aqui no final um asterisco para dizer que ele vai receber qualquer um desses caracteres várias vezes, ou seja, nossa rota pode ser alfanumérico e pode ter qualquer tamanho que eu quiser, né? De certa forma é isso. Então 0 a 9, A a Z 0 a 9 várias vezes. Então essa é a nossa expressão regular que vai parametrizar e restringir
o que vai ser passado aqui. Então, se eu passar alguma coisa que seja diferente desses caracteres, a rota não vai ser reconhecida e vai gerar um erro provavelmente. Então, vamos fechar aqui mais uma chave valor e vamos abrir aqui agora uma outra constraint para o nosso ID. Eu vou colocar aqui ID e ID recebe a nossa constraint. O nosso ID, nesse caso, a gente vai trabalhar com ele apenas valores numéricos. Então vamos colocar aqui de 0 a 9, mais. Isso quer dizer que eu posso ter vários caracteres numéricos apenas no ID. Então essas são as constraints. E além disso, a gente pode especificar para a nossa rota valores default. Caso o usuário não passe esses dois que são opcionais, ele assume os valores default, que são os valores padrões. Para a gente fazer isso, a gente cria uma outra chave aqui dentro de options, né? Então tem o routes, constraints, e agora nós vamos ter, depois de constraints, default. Então a gente vai colocar uma vírgula aqui, depois desse nossa chave do constraints, e vamos colocar aqui mais uma chave que vai ser defaults, ou default. Esses defaults vai ser os valores padrões do nosso sistema, que também vai vir dentro de um array. Da mesma forma, eu vou especificar aqui agora o que eu quero como default. Primeiro, nosso controller, que vai responder por essa rota, eu vou especificar aqui controller. Qual vai ser esse controller? Esse controller ele vai estar no namespace nosso chamado controller pessoa, no caso pessoa controller, né? Quando eu especifico assim, vai ser relativo ao meu namespace. Então, pessoa barra controller, desse caso, barra pessoa controller, que vai ser o nosso controller, class. Essa classe ainda não existe, mas nós vamos criar ela mais para frente. E eu estou especificando aqui, então, dessa forma. E depois disso, nós vamos definir como default pelo menos um action aqui. Então, eu vou colocar aqui o default para o action. Nosso actions default vai ser o nosso index. Então nós vamos ter um método index dentro do nosso pessoa controller, que vai ser o método padrão que vai ser chamado. Então sempre quando rodar barra pessoa, automaticamente vai carregar a classe pessoa controller e vai ser acionado o método index do nosso controller pessoa. Então essa é a parte de configuração da rota que nós precisamos. Aqui agora no final de cada colchetes é recomendável que você coloque uma vírgula. Caso futuramente a gente precise adicionar mais valores, a gente vem e só escreve depois dessa vírgula, até na última aqui para fechar, para separar. E aqui dentro do nosso return, dentro desses dois colchetes que formam esse maior, que seria a nossa configuração, nós vamos configurar ainda também nosso View Manager, que vai informar para o Zend Framework aonde está nossas views. Então a gente vai escrever aqui mais uma chave, View Manager, ou View Manager. E aí vamos colocar aqui um valor para isso, que também é um array, onde eu tenho algumas opções. Eu tenho a primeira opção, o nosso template path stack, onde que vai estar o caminho do nosso template. E aí eu vou colocar aqui um outro valor que também é um array, e eu vou dizer para ele que quando eu chamar pessoa, o diretório onde está minhas views para a pessoa vai ser underline dir, que é uma variável do PHP que vai fazer referência ao diretório atual que estamos, ponto, e eu vou colocar aqui barra, dois pontos, barra view. Então esse vai ser o meu template stack, e eu fecho aqui com vírgula, e a gente termina a configuração do nosso módulo.config.php do nosso namespace pessoa. Mais uma vez eu vou fazer mais uma pausa nesse vídeo, para a gente não estender muito, e a gente continua logo em seguida com a configuração do nosso arquivo módulo.php. Um abraço e até mais!